permite a vida na matéria. A vida é um efeito de ações de um agente sobre a matéria. Esse agente é o princípio ou fluido vital. Interessante que só o fluido vital, sozinho ele não é vida, mas em conjunto com a matéria é. A matéria também não pode ter vida sem ser unida ao princípio vital. No livro nós temos aí uma comparação com um aparelho elétrico, não é? Que às vezes ele está animado pela eletricidade e às vezes não está. Então, para ele estar em funcionamento, precisa estar ligado à eletricidade. Quando nós encarnamos, mas não só nós, os vegetais, os animais, sempre que principiam animar a matéria, eles aurem o princípio vital. Senão não vai ter vida. Não tem animação. Para o ser, seja princípio inteligente, seja já um espírito individualizado, para agirem sobre a matéria, ao encarnar, ao se ligar à matéria, eles vão precisar desse fluido ou princípio vital. O princípio vital, quando se une à matéria, desenvolve a vitalidade latente que existe naquele corpo. É como a eletricidade. Tá? Ele animaliza a matéria. Por isso, os espíritos não possuem esse princípio ou fluido vital. Porque eles não estão desencarnados, eles não estão ligados à matéria, eles não estão animando a matéria. Então, eles não precisam do fluido vital, eles não tiveram que aurir o fluido vital para animar a matéria. Eles não estão animando a matéria. Eles vivem, sim, ainda num campo sutil, que é o campo fluídico, mas não a nossa vida, que corpórea como nós conhecemos, não é? Então, o princípio vital dá movimento, atividade à matéria. E é por isso que a gente distingue a matéria que está animada da matéria inerte. Se a gente vir o corpo de uma pessoa viva é uma coisa, e ver um cadáver é outra, completamente diferente. Falta ali o princípio vital, o fluido vital. Todos os seres absorvem esse fluido vital, esse princípio vital, para animar a matéria. Eles assimilam em si. Gente, nós não sabemos muita coisa não é? Nós sabemos alguma coisa que os espíritos nos dizem. E dá para nós percebermos que a coisa é lógica e que funciona mesmo assim. Mas como é que nós poderíamos explicar cada um desses processos? Nós, seres espirituais, assimilamos o princípio vital. Profundamente, quem é que pode explicar isso? Não é? Bem, os órgãos se impregnam então do fluido vital no nosso corpo físico. E esse fluido vital dá atividade a todas as partes do organismo. Eletrizou, tá animado, tem vida. E a ação dos órgãos, por sua vez, vai continuar mantendo em movimento esse fluido vital. É como se fosse um moto contínuo. O começo, aquele impulso, e depois mantém sempre. Os órgãos, na sua movimentação, o organismo todo, está mantendo o fluido vital no organismo. Como se fosse um moto contínuo. Né? Então, durante a vida corpórea, porque isso foi ao encarnar. Ao encarnar, nós aurimos esse fluido vital, o corpo ficou animado. Agora nós estamos agindo sobre o corpo e todo o movimento dos órgãos mantém o fluido vital em movimentação no organismo. Mas não é só isso não, porque durante a vida corpórea nós aurimos para a encarnação, mas durante a vida corpórea nós continuamos assimilando fluido vital de diferentes maneiras. Nós, por exemplo, comemos. Nós respiramos, nós ingerimos água, tomamos alimentos. Em tudo nós vamos aurir princípio vital, vai animar, entreter. Então a alimentação diz muito da nossa vitalidade, não é? O bom
funcionamento dos órgãos mantém a circulação do fluido vital no organismo. Quando nós temos uma região do corpo que está doente, enfraquecida, não está funcionando bem, naquela região o fluido vital está encontrando alguma dificuldade para manter aquela circulação, aquela movimentação. Se todos os seres auriram fluido vital, dá a impressão que todos tinham que ter a mesma quantidade de fluido vital no organismo, mas não. São aquelas diferenças individuais, a capacidade, a atração, a assimilação. Então, nós não temos a mesma quantidade de fluido vital no organismo. Há pessoas que são cheias de vitalidade. Pode ser magrinho, não é questão de gordura, mas está cheio de vitalidade. E outras pessoas que são moles, falta vitalidade para elas, não é? Não é igual. Esse fluido vital varia segundo as espécies, não é constante no mesmo indivíduo e nem nos indivíduos de uma mesma espécie. Alguns possuem apenas o suficiente para estar vivo. Outros estão saturados desse fluido, então têm uma vida mais ativa, mais duradoura, perseverante e abundante, não é? Um comentário assim fora do assunto, mas minha mãezinha foi a 98 anos de idade. E até os 98 anos de idade ela estava lúcida, não tinha varizes, não sofria do coração, tinha lá os seus problemas, mas esses problemas maiores não tinha não. E ela queria viver sim, não queria partir ainda não. Ela não queria deixar as filhas, não é? Foi preciso mesmo o coraçãozinho dizer assim, não trabalho mais, para então ela partir, não é? Era uma vida tenaz, abundante. A gente lembra Dercy Gonçalves, não é? A gente lembra pessoas que vão aos 90, até 100 anos e estão com vitalidade. Às vezes um jovem não tem aquela vitalidade que a pessoa possui, né? Então é abundante fluido vital. E uma vez que algumas pessoas possuem bastante fluido vital, elas podem transmitir a outros. Olha aí, uma dos fundamentos do nosso passe, não é? Nós estamos bem, com boa vitalidade, então nós podemos transmitir a outras pessoas, melhorando as condições de vida de cada criatura. Em certos casos, prolonga a vida que estava prestes a se extinguir. A gente aprende isso em Espiritismo, como é que chama mesmo? Quando uma pessoa estava muito enferma, parecia que ia morrer, mas ela recebeu transmissão de energias, houve ajuda espiritual e ela não morreu não. Como é que a gente chama isso? Estão esquecidos? Moratória. A pessoa recebeu uma moratória. Por ela já estaria esgotando o fluido vital. Entretanto, ela recebeu uma carga. Nós não dissemos que podemos aurir mesmo durante a encarnação? Então, com a ajuda dos espíritos, nós podemos receber um pouquinho mais, para viver um tanto mais. E algumas pessoas recebem essa ajuda, mas não avaliam, não valorizam. A pessoa só diz assim, ai, que sorte a minha, escapei de boa, o médico disse que eu ia morrer, mas não morri não. E continua fazendo as mesmas coisas. Não valoriza que foi uma oportunidade de rever um pouco e se preparar melhor, não é? Agora, quando o corpo sofre certas lesões, enfermidades, mau uso, alimentação terrível, excesso do álcool e de drogas, não é? Enfim, os órgãos não estão favorecendo para manter a boa circulação do fluido vital. O fluido vital bem que tenta restabelecer a comunicação entre todos os órgãos do nosso corpo, mas ele não está conseguindo, porque há falhas, há defeitos, há órgãos que não estão funcionando, não é? Se fosse um probleminha, como nós às vezes temos, é um mal-estar, ou abusamos de não sei o quê, ou nos esgotamos fazendo não sei mais o quê,
o fluido vital daí a pouco recompõe. Mas quando os órgãos estão lesados profundamente, ele não consegue, não é? Quando ultrapassa um determinado limite, o que acontece com o fluido vital? Ele pode vir a se esgotar. Eu vou fazer uma comparação muito terra a terra. Mas fez um buraco e está escapando, não é? Está vazando, certo? Não está conseguindo se manter no organismo. Ele vai ficando insuficiente para o bom funcionamento da vida no corpo. Tá? Agora, quando nós desencarnamos, não deu. Quando o fluido vital não conseguiu manter a vitalidade no corpo, o que acontece conosco? A gente morre. E vocês estão lembrados que a gente não se desprende do corpo, nós espírito, eu quero ir embora. Estou cansado desta vida, não quero viver e eu vou embora. Não vai, o corpo tem vitalidade, não vai, precisa danificar o corpo, estragar o corpo, para então se esvair o fluido vital e a pessoa o espírito poder se afastar, não é? Então, quando o corpo morre, quando o corpo não conseguiu mais manter o fluido vital em circulação, aqueles elementos que compõem o corpo, isso a gente sabe, o nosso corpo vai ser reaproveitado no laboratório da natureza. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então todos os elementos do nosso corpo vão ser reaproveitados na natureza, não é? E nós, espírito, vamos nos desligar do corpo. Não adianta querer falar através do corpo, animar o corpo. Alguns espíritos dizem, estou vendo meu corpo, eu quero ficar, não quero ir embora. Mas não adianta, o corpo não tem mais vitalidade. Morto o corpo, o espírito se afasta, não é? Assim como as substâncias do nosso corpo são reaproveitadas na natureza, o fluido cósmico universal, aquele princípio vital que nos animava, também vai ser reaproveitado, né? Ele é restituído à fonte, que é o fluido cósmico universal. Ele volta à fonte de onde ele saiu, né? Até aí tudo bem? Nós estávamos falando de fluido vital, princípio vital, que é um dos estados do fluido cósmico universal. Serve para animar a matéria, a fim de que o espírito possa trabalhar com ela. Muito bom. Mas nós hoje temos ainda o tema ectoplasma. Eu achei curioso, porque é como fluido. A ciência vai falar de fluido de um modo diferente do que o espírita fala. Porque a ciência não acredita em fluidos espirituais. Mas à luz do espiritismo a gente usa a palavra fluido com determinada aplicação. Assim também ectoplasma. Eu li que em biologia, o que é ectoplasma? É determinada substância no protoplasma ou substâncias diversas extracelulares, elaboradas pelas células. Então, é um nome que já existe e é aplicado, né, em relação às células orgânicas. Mas nós espíritas não estamos falando disso propriamente, né? Não. Nós temos uma linguagem especial. Para nós, ectoplasma é uma substância que se exterioriza do ser humano. E nós acreditamos que seja uma força nervosa, plasma exteriorizado, matéria neuroorgânica etérea. Arilex, era o que você estava perguntando, viu, Sérgio? Arilex diz que o ectoplasma nada mais é do que fluido vital exteriorizado. Alguns duvidam, estão querendo saber direitinho como é isso, mas para Arilex, ele acha que na hora em que se exterioriza o fluido vital, o princípio vital, isso é ectoplasma. Para ele é a mesma coisa. Ele fala isso no livro Do Sistema Nervoso à Mediunidade. Kardec não falou de ectoplasma. Na codificação não encontramos essa palavra. Com esse nosso sentido, não. Mas ele falou de efeitos físicos. E nós precisamos do ectoplasma para produzir efeitos físicos. É verdade. Mas quando ele falou de efeitos físicos, ele falou os fluidos apropriados, o médium emana um fluido, mas não falou ectoplasma.
Por que ele não falou? Essa palavra não existia ainda, né? Olha, Charles Richer disse ter criado o termo no seu tratado de metapsíquica, em 1922, é que ele faz essa declaração, não é? Ele formou de duas palavras gregas, ektos, por fora, e placen, forma. Seria uma forma exterior, não é? É ectoplasma, é aquela substância que o médium emana. Então, Kardec não empregou, não existe na codificação. Ele trata simplesmente como fluidos. Muito bem. Como é que se apresenta o ectoplasma? Ah, vocês tiveram essa aula, quem fez o 3º ano, 2º, não é? O ectoplasma é uma substância gelatinosa. É gelatinosa? É sim. Companheiros, eu me recordo que o Divaldo Franco disse assim, porque ele trabalha, ele é médium também de efeitos físicos, não usualmente, mas acontece, e ele disse, sabe como é que o ectoplasma dá impressão? Sabe esse bastão de desodorante? O bastãozinho, que ele parece meio úmido, meio assim, diz que é assim. O ectoplasma, né, como ele se apresenta, substância gelatinosa ou vaporosa, porque ele apresenta às vezes estados um pouco diferentes. Cor, esbranquiçada, leitosa, tem um cheiro especialíssimo. O ozônio, por exemplo, para nós, não é? A gente já reconhece o ozônio. Então ele tem um cheiro especialíssimo. E só quem já lidou com ele pode saber e reconhecer. Esse perfume nós não temos usualmente, então não temos como comparar, não é? Cheiro especialíssimo. Ao contato ele é frio, temperatura inferior ao ambiente, não é gelado. Úmido, desagradável ao toque, porque é viscoso ou semilíquido. Ele tem propriedades químicas semelhantes às do corpo, porque ele provém do corpo, não é? É material leve e plástico. E sob a luz ele costuma evanescer, se desfazer. Mas não é todo mundo não, porque a gente tem aquele médium Mirabelli, né? Produzia efeitos físicos em plena luz, em pleno dia. Mas usualmente ele costuma se esvanecer. Então, quando se fazem as experiências com efeitos físicos, eles usam assim uma luz bem atenuada, uma luz coberta para não dar muita força na luminosidade, ou então é uma luzinha vermelha ou azuladinha, não é? É assim que eles trabalham para que não se perca o ectoplasma, porque ele esvanece na luz. Se queremos trabalhar com ectoplasma em efeitos físicos, se houver uma luminosidade muito forte, nós vamos diminuir a quantidade de ectoplasma a nosso dispor. Tem grande potência e vitalidade. Funciona como condutor de eletricidade e magnetismo. É uma das razões pelas quais os espíritos conseguem atuar sobre o ectoplasma, né? A gente sabe que já que é princípio vital, é fluido exteriorizado, como diz o Arilex, então o encarnado possui, mas o desencarnado não. E se os espíritos quiserem agir assim sobre a matéria, de um modo mais caracterizado, eles vão precisar que haja o encarnado fornecendo o ectoplasma. Senão ele não pode, né? Como é que ele se exterioriza? É até uma coisa assim meio desagradável, não é? A pessoa, o médium, precisa estar muito desejoso de servir e não se incomodar com certas coisas, porque ele sai de todo o corpo do médium através dos poros, mas principalmente dos orifícios naturais, boca, narinas, ouvidos, órgãos genitais. Das extremidades do corpo também, costuma sair do alto da cabeça, da ponta dos dedos. Sai como uma massa amorfa, quer dizer, não tem forma. O ectoplasma, quando sai do médium, quando o médium emana o ectoplasma, ele não sai com uma forma definida.
Nós podemos dizer que às vezes sai com faixas ou cordões, delgados fios, porque a gente vê quando fotografaram os médiums emanando ectoplasma, não é? Mas está formando o fio porque ele está emanando. É como a água está correndo, está formando um fio, mas a água não tem forma determinada, não é? Como vai emanando, ele se aglomera ao lado do médium. Parece uma ramificação do médium, e é, né, de certa forma. Desculpe. Que às vezes ele parece uma grande massa protoplasmática viva e tremulante. Tem vida, não é parado não, hein? Ele tem manifestação de vida. E pode sair do corpo ou reentrar. Inclusive por isso que aquela médium Florence Cooks, o espírito que trabalhava com ela, Kate King, tinha que estimulá-la, porque às vezes ela estava indisposta, e o ectoplasma voltava, e ela queria a produção do ectoplasma para poder produzir os fenômenos. Ao fim do fenômeno, ele é reabsorvido pelo organismo do médium. Nós já vimos isso em aulas, não é? Que por isso é que às vezes o ambiente não é bem preparado e o que o médium forneceu foi bastante e mistura com o das outras pessoas, e quando retorna para o médium, retorna mesclado e grande quantidade, e às vezes o médium não se sente bem. Daí a necessidade de preparação também dos participantes, não é? Seu poder plástico obedece ao pensamento do médium e dos espíritos, encarnados ou não, que sintonizem com a mente mediúnica, e pode servir então para a realização de efeitos físicos, inclusive curas. Mas por que nós estamos falando deste assunto aqui? Temos um tempinho ainda, né? Okay. Por que nós estamos falando se aqui é uma sala de passes? O objetivo de vocês é transmitir alguma energia às pessoas, seu bom magnetismo, não é? Beneficiar as pessoas com ajuda espiritual. Bom, mas quem diz que entre nós não estejamos emanando esse fluido vital? Muitos de vocês podem ter uma boa vitalidade e emanar, não é? E será que não há entre nós alguns que talvez emanem o ectoplasma em pequenas proporções que seja, mas manipulados pelos amigos espirituais, podem estar beneficiando as pessoas que vieram receber passe? Então, muitos benefícios podem ser prestados por um grupo como vocês, sincero, saudável, que está aqui desejando ajudar as pessoas, em sintonia com amigos espirituais. Muitos recursos os bons espíritos terão em vocês e que eles sozinhos não possuem, para beneficiar as criaturas. Só que de um modo discreto, sem fazer grandes demonstrações, sem causar grande celeuma, não é? Mas as pessoas são beneficiadas. Porque as pessoas não viriam repetidamente receber passe na casa espírita se realmente não fossem beneficiadas. Além do alívio espiritual, psíquico, afetivo que eles possam ter, eles saem melhorados organicamente. Então, por isso, vocês podem ter toda a confiança. Daí esse estudo que a gente faz. Com o que eu estou trabalhando? Eu possuo alguma coisa para ajudar? Começa que todos nós, já que somos seres encarnados, espíritos encarnados, nós possuímos fluido ou princípio vital. E estamos colocando à disposição nesse momento, não é? Estamos partilhando com os nossos irmãos, porque é possível passar de pessoa para outra pessoa, as pessoas que estão mais carentes dele. Então, com toda confiança, nós podemos doar. Quem sou eu? Eu tenho muitos problemas, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas pelo menos fluido
o princípio vital você está doando. Você tem para doar, não é? Mas claro que nós doamos mais do que isso, não é? Então é um bom estímulo ao nosso trabalho na seara e no campo dos passes. Alguma perguntinha? Não tem muito a ver com o passe, mas quando se tira uma foto de um espírito, que sai uma foto, é o ectoplasma que está sendo... O que imprime na foto? Não, o espírito, as nossas câmaras às vezes podem detectar o campo, porque o perispírito é uma substância, é mais sutil. Mas certas câmaras puderam filmar. Mas geralmente eles estão querendo mostrar. Talvez ele tenha recolhido um pouco de ectoplasma no ambiente. Pode ser, mas certeza a gente não tem. Porque acontece que às vezes, filmando lugares aparentemente desertos, também foram fotografados espíritos, quer dizer, o perispírito deles, não é? Então não vamos pensar só no ectoplasma para que o perispírito possa ser filmado. As câmaras às vezes conseguem, né? É possível que o espírito também condense um pouco mais o seu perispírito. Alguns espíritos são muito ligados ainda à matéria, aqueles que até para atravessar uma parede para eles é um obstáculo, não precisava ser, mas é porque o perispírito deles ainda está cheio de substância, não é? Então por isso consegue se filmar. Diga. Sobre... Então, a gente voa ou pode... sim. Se nós perdemos ou se aquilo retorna para nós. Olha, o que você doou retorna em benefício espiritual, merecimento. Agora, você doou, mas o seu organismo continua produzindo, você continua urindo, certo? Da alimentação, do ar, você continua produzindo bastante do fluido vital. A outra pessoa não, ela recebe de você, mas você geralmente quem é doador, doa e é como uma doação de sangue. Em pouco tempo o organismo repõe, certo? Quando você falou que uma pessoa, umas tem mais e outras tem menos, isso depende da vontade de cada um? Não, depende de algumas condições que nós também ainda não sabemos dizer. Não vamos dizer, é merecimento espiritual que essa pessoa tem. Às vezes não. A pessoa é até uma pessoa, vamos dizer assim, tem uma vida não muito regrada, tem uma vida, não tem grande espiritualidade, mas tem fluido bastante para dar. Certo? Então nós não sabemos ainda, eu pelo menos não sei, você sabe por que algumas pessoas... A gente tem a questão também da programação prévia, sim. Na encarnação, a pessoa... Sim, está certo o que ele disse, mas vejam bem que às vezes uma pessoa é doentinha e não morre. É ou não é? Porque o que ela aure é suficiente. Ela tem problemas orgânicos, até tem isso, tem aquilo outro, mas não falta o abastecimento mínimo de fluido vital para ela. Mas o Raume tem razão, porque às vezes nós vimos programados para uma vida, né? Uma vida de trabalho, uma vida de luta, e a gente veio com um corpo bem resistente, não é? Só que a gente chegou aqui e gasta o corpo em noitadas, em farras, em vez de usar para o que precisaria. Então, às vezes, a pessoa veio com vitalidade para justamente doar, para ser um elemento que às vezes não está nem na casa espírita. A pessoa está vivendo a sua vida comum, mas na família, quando ela vê alguém doente, ela vibra pela pessoa e ela está emanando, e está transmitindo, e o outro está recebendo, dentro da lei divina, não é? Como a água corre para o lugar que está mais abaixo, não é? E se estiver já lotado de água, então transborda, não é aproveitado, ele está continuando a servir. Na vida toda dele, ele chega num ambiente, ele geralmente é alegre, é entusiasmado, ele fala, acontece, e ele nem sabe, mas ele está emanando no ambiente. Ele não está só falando, rindo, ele está vibrando e emanando. Então ele tem uma função às vezes, não é? No ambiente, recompõe o ambiente,
beneficia as pessoas. Agora, nós espíritas, tem um senhor ou uma senhora que se reconhece assim com essa vitalidade, não vai deixar perder a oportunidade de canalizar bem, não é? De empregar acertadamente, além da sua vida particular, comum, ela ainda canaliza, né, na casa espírita. Eis aí, mais alguma perguntinha? Eu acho que é importante lembrar também que o excesso, né, como a senhora disse, mais disposição, ela talvez tenha mais compromissos com o trabalho nessa vida. Isso. Da mesma forma como a gente tem, por exemplo, a irmã Dulce, eu lembro que eu era criança. Pulmão para. Ela estava falando sobre a alimentação, sobre a importância do sono e tal, e eu dei esse exemplo da irmã Dulce, que na época, 80, isso mais ou menos. E ela disse assim, mas olha a saúde dela, ela não é uma pessoa, um exemplo de saúde. Realmente, ela não era um exemplo, ela mal falava, ela tinha uma voz muito fininha, ela comia muito pouco, muito magrinha, mas ela devia ter um futuro muito grande, porque ela conseguiu viver bastante, mas não era... Ou que fosse pouco, mas era suficiente para a movimentação orgânica dela. E deveria ser sustentada espiritualmente, porque a vida dela era muito útil e necessária, não é? Provavelmente ela enfrentava um resgate pessoal que não a impedia de servir ao próximo, não é? Com toda a sua dificuldade. Como Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça tinha o organismo todo comprometido, estava numa maca, ficou cego, entretanto ele tinha vitalidade para falar, para cantar, declamar poesias, fazer palestras. Os médicos diziam que ele não podia se mexer. Dizem que a pressão dele, ele que me contou, estando aqui em Campinas, oscilava entre 0 e 20. O pessoal dizia, fica parado, não se mexa. E ele vinha numa Kombi, deitado numa maca, viajando lá desde o Ituiutaba, e chegava aqui no centro. Naturalmente ele tinha alguns problemas orgânicos, eles fechavam a cortina, acho que cuidavam dele lá, para depois abrir a cortina e ele fazer a palestra. E fazia a palestra, tinha condições de vitalidade para isso, não é? Então ele enfrentava o problema orgânico, o seu resgate, a sua expiação, mas ao lado disso ele não ficava só sofrendo a sua expiação. Com o que ele podia, ele produzia, ele servia. E a gente fica imaginando como ele estará no plano espiritual, não é? Tomara que nós sejamos assim também. Doentinhos, limitados, com esse problema, aquilo outro, mas sempre produzindo com o que podemos. Nós não estamos inutilizados totalmente. Nem a pessoa que está paralisada numa cama. Ela está paralisada em relação aos movimentos, mas ela está pensando, sentindo, vendo, né? Ela está observando. E aí que às vezes os parentes que sabem ser devotados, fraternamente, desinteressadamente, e que cuidam daquela pessoa, eu fico pensando assim, que às vezes é alguém que não acreditava no amor. Alguém que estava sofredor, foi magoado, não acredita que uma pessoa queira bem a outra, só por bem querer. Mas ele ficou tão limitado, não pode oferecer nada materialmente. E ele está cuidado, com carinho, com atenção, com estímulo. E esse sai dali dizendo, e tem amor. E amor existe. Minha mãe acho que é assim. O amor existe. Não é? Às vezes a gente diz assim, o que significa essa vida? Que valor que tem essa vida? Nós não sabemos o que a pessoa está experimentando, não é? Não está só espiando, está aprendendo, mesmo aí. Então, obrigada. Acho que já estamos no horário. Uma observação ainda importante. Às vezes eu acho que ele veio aqui para receber passe e sai tosquiado. Porque ele pensa que não tem nada. Ele pensa, eu sou um pobre... Ele ou ela. Eu sou um pobrezinho. Ele vai receber o estímulo que ele precisa, mas às vezes, fluidicamente, ele tem. Então, os amigos espirituais acho que recolhem, né? É o que nós dizemos nas vibrações. Nas vibrações a gente vibra, todos vibramos. Os amigos espirituais recolhem os fluidos, as emanações, combinam com os deles e redistribuem de modo que cada um dá o que tem
e recebe o que precisa.